tô enrolando pra gravar esse vídeo faz tanto tempo, mas o dia chegou. Oi, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar sobre ler em inglês. Algumas pessoas já me pediram pra falar sobre isso aqui no canal e eu mesma queria falar sobre isso no canal, acho que desde que o canal começou, mas eu nunca soube muito bem o que eu ia falar. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar: ah, ler inglês é muito legal, recomendo, viu? Beijo, tchau. Afinal de contas, não é tão simples por N motivos e eu vou falando, vou englobando esses motivos à medida que eu vou, assim, decorrendo o vídeo. Vamos começar com como eu aprendi inglês, que eu acho que é o maior motivo pelo qual as pessoas não leem mais em inglês é por não saberem falar, não conseguirem ler em inglês. Então, eu fiz um ano de curso quando eu tinha 13 ou 12 anos, acho que era 13 anos, então eu fiz, acho que foi 2007, ou seja, 10 anos atrás, eu fiz um ano, eu fiz o básico 1 e o básico 2. Mesmo assim eu já tinha uma noção que eu sinceramente eu não sei de onde eu tirei, não sei se foi pelas aulas da escola, que assim, eram muito ruins. Minha vida inteira no ensino fundamental eu aprendi o verbo to be again and again and again, era sempre o verbo to be. E essa minha leve noção de inglês fez com que minhas professoras me oferecessem pular o básico 2 e ir direto pro intermediário 1. E até hoje eu acho que essa é uma das coisas que eu mais me arrependo de não ter aceito. Porque como todas as minhas amigas estavam na minha sala do básico 2, e as meninas do intermediário 1 pareciam ser muito maldosas. Tipo, elas me intimidavam muito, porque eram meninas mais velhas, eu tinha uns 13 anos, e no intermediário 1 só tinham, tipo, adolescentonas, tipo, 16, 17. E eu era tímida, fiquei intimidada, então decidi ficar no básico 2. E depois disso eu saí, o curso era caro, meu pai não tinha condições de ficar pagando. E a escola também anunciou que ia abrir um programa de bolsas em cursos de inglês, então eu falei, eu vou largar desse e tentar uma bolsa. Eu acabei ganhando uma bolsa no Cultura Inglesa e voltei lá e a bolsa era só pro básico, então eu ia ter que começar tudo de novo e isso me irritou. Eu falei, não, velho, eu vou dar essa bolsa pra alguém que realmente precisa do básico, porque o básico eu já tenho. Depois disso aconteceu o fenômeno da TV a cabo. Minha família não tinha TV a cabo até mais ou menos essa época aí, de eu ter uns 14, 15 anos. E aí meu pai surgiu um dia com a super notícia, tipo, teremos TV a cabo, meu Deus do céu, assinei a net. E eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que hoje em 2017 a quantidade de pessoas que têm acesso à TV a cabo é muito maior do que há 9, 8 anos atrás. Então, vocês sabem que muitos dos programas, muitos mesmo, são legendados. E eu e minha mãe, né, porque aquilo era novidade, a gente só tinha sempre os mesmos canais da TV aberta e a gente sempre foi muito de assistir televisão, eu e minha mãe, a gente ficou numa empolgação, tipo, uau, olha só quanto programa, quanto canal que a gente tem, quanta série que a gente tem. E a gente era muito viciada naquela série do Dr. House. Na do Dr. House e em Law and Order, aquela série de crimes, assim, aquela série mais policial. A gente assistia religiosamente todo santo dia. Assim como vários outros programas, America's Next Top Model, nossa, a gente era muito viciada nisso. E se você assiste um programa com muita frequência, e esse programa se trata do mesmo tema, por exemplo, vamos voltar aqui pro Dr. House, era uma série sobre medicina, então o vocabulário normalmente vai ser o mesmo, a gente vai ter sempre palavras parecidas, termos parecidos, porque a gente tá ali dentro daquele meio. Então isso acontecia tanto com o meio ali hospitalar daquela série, acontecia com o meio criminalístico da outra, com o meio das top models da outra. Então eu comecei aí aprendendo inglês meio que por associação com as legendas. Porque chegou uma hora que eu via a legenda, porque as legendas tendem a aparecer um pouquinho antes de toda a frase ser falada. E quando eu via aquela palavra ou expressão na legenda, às vezes já aparecia na minha cabeça, ele vai falar isso, e a pessoa ia lá e falava. E aí eu fui começando a me animar com isso, eu fui começando a perceber que dava pra aprender inglês, e a melhor parte, como pronunciar as palavras corretamente, que pronúncia é uma coisa que eu sempre fui muito implicante com. Eu nunca gostei de pronunciar as coisas errado, nunca gostei de, não sei, de não saber como pronunciar tal palavra e acabar falando ela de forma errônea. Então eu sempre pesquisei muito, principalmente nomes de livros, autores. Eu assisto muitos canais da gringa, então eu faço questão de saber
exatamente a pronúncia, assim, dos nativos daquilo ali, porque eu sempre fui muito chata com isso. Então, vendo a televisão, eu conseguia aprender as palavras, aprender os termos, junto com a pronúncia certa. E isso foi ajudando muito. Quando eu tinha lá pros meus 17 anos, eu arrisquei a ler meu primeiro livro em inglês. Foi o A Caminho do Verão, que eu li em paperback, cujo título original é Along for the Ride. Eu vou deixar as duas capas aqui. É um livro da Sarah Dessen. E eu comprei ele, eu acho que na Saraiva, que tinha um shopping perto de casa. A Saraiva sempre tem uns livros em inglês aí perdidos. Daí eu pensei, é um jovem adulto que se passa num clima assim mais de verão. É uma personagem que tem uma idade semelhante à minha. Então eu pensei, talvez o vocabulário não seja muito complexo, né? Eu não vou pegar, tipo, Shakespeare pra ler em inglês como a minha primeira leitura. E deu muito certo. O que eu tentava fazer, e aí vai uma dica pra você que tá começando a ler inglês agora, é não me preocupar tanto com a tradução das coisas. Tipo, essa palavra traduzindo pro português é isso. Essa expressão traduzindo pro português é aquilo. Se preocupa em saber o significado da coisa. Eu lembro claramente que uma das primeiras palavras que eu não sabia o que era a palavra gaze. Eu via ela repetidamente no livro e eu não tava conseguindo entender o que era aquela palavra e eu não queria ir no Google Tradutor de jeito nenhum. E quando chegou no final do livro, eu tinha uma noção que significava você encarar uma pessoa, olhar fixamente para uma pessoa. E quando eu joguei na internet e descobri que era basicamente isso, aí eu entendi que realmente eu não precisava ficar traduzindo as coisas, eu só precisava dar um jeito de entender o contexto. Então eu não vou falar que eu entendi 100% daquele livro, tá? Tiveram cenas, frases, diálogos que eu fiquei sem entender mesmo e provavelmente tô sem entender até hoje, né? Porque eu nunca li o livro de novo. Mas quando eu terminei e percebi que eu tinha entendido a ideia geral da coisa toda e que eu gostei do livro, foi uma leitura que, assim, me deu prazer, não foi só uma leitura, ai, aprendi, melhorei no inglês. Não, foi mais uma leitura. Eu com 17 anos já era a mesma leitora assídua que sou hoje. Acho que eu sou essa leitora assídua desde que eu tinha uns 9 anos, mas um dia eu conto essa história. E isso foi o que me animou muito pra continuar lendo inglês. E daí a gente vai exatamente pra essa parte, continuar lendo inglês. Por quê? Livros em inglês, gente, são caros, são caros, são caros. Não tem o que fazer. Vamos pegar, por exemplo, a Amazon, que eu também imagino que seja o maior lugar onde as pessoas compram livros em inglês hoje em dia. Os paperbacks, às vezes a gente encontra por um preço ok, uns 37 reais. Já cheguei a pagar 37 reais em paperback. 37 reais, 40 reais. Eu não acho isso barato. Mas se for comparar com os hardcovers, que sempre são mais 60, de vez em quando a gente encontra um por 50, às vezes uns 45, já aconteceu uma vez. Mas se for comparar com os hardcovers, os preços dos paperbacks tendem a ser mais baratos. Só que os paperbacks em inglês, a gente sabe que não são livros que vêm assim numa alta qualidade editorial. Esse aqui, o These Broken Stars, ele fica gasto aqui do lado de tanto você abrir a página. Chega uma hora que a página não fecha mais direito, ele é fácil de ler, mas ele não tem lá muito trabalho envolvido. E daí acaba que é o mesmo preço ou até um pouco mais caro do que uma edição em português, brochura, com uma capa às vezes de melhor qualidade. Essa daqui que eu tô segurando, por exemplo, é aquele soft touch, o título tá aqui em dourado, a gente tem as abas, a gente tem um trabalho editorial mais caprichado do que nos paperbacks normalmente. E daí a gente tem os hardcovers, que são que dão aquela sensação de você ter um livro em capa dura. As capas normalmente são muito mais bonitas que as de paperback, normalmente, porque existem exceções, eu sei. Mas daí tu tira a jacket, tu tem aqui um livro bonito, que dá aquela impressão de livro antigo, assim, aquela coisa mais clássica. É muito legal e fica lindo na estante. É claro que dá mais vontade de comprar. Mas eles tendem... Ó, aqui, por exemplo, eu abro, olha só que coisa linda, gente. Só que eles tendem a ser muito mais caros. O hardcover mais barato que eu já comprei foi o do Stalking Jack the Ripper. Eu acho que ele já apareceu em algum dos vlogs, que foi, acho que 37 reais, mas porque tava numa promoção bizarra. E o mais caro, eu acho que foi 80 reais. E era algum livro que eu queria muito. Eu acho que era Strange the Dreamer. Então, assim, 37 reais, ok, você encontra um livro em português por esse preço. Mas 80 reais, gente, não é um
preço aceitável. Tanto que pra mim, se o hardcover passou de 70, eu já não quero mais. Tipo, eu quero, né? Mas eu tento não comprar. Até porque é inevitável. Você, poxa, quero muito ler esse livro aqui em inglês, mas você pensa, poxa, ele já foi traduzido. E aí o hardcover tá R$65, paperback, ou você não quer, ou a capa é feia, ou ainda não foi lançado, porque lá fora os hardcovers são lançados primeiro, e depois de meses são lançadas as edições em paperback. E aí você pensa, e esse livro já foi traduzido pro português e tá R$25, tá R$20, tá R$30? Cara, é muito difícil você realmente dar preferência ao inglês quando o seu bolso implora em português. Então, eu tento manter a maior parte das minhas leituras em inglês, tento, e graças a Deus eu até que consigo. Mas existem livros em que eu simplesmente não consegui ignorar essa questão do dinheiro, sendo que eu tenho como ler o livro em português pagando muito mais barato. E eu tenho vários exemplos aqui na minha estante de livros que eu quase comprei em inglês e acabei comprando em português porque, né, gente, eu também não sou rica, né? E aí a gente entra na questão, mas por que acabar gastando mais um livro em inglês quando você tem o mais barato em português? Entra a questão de preferir ler em inglês. E por que eu prefiro ler em inglês? Porque no inglês, claro, quando um livro foi escrito por um falante de inglês, eu tô lendo aquilo ali na língua materna do escritor, eu tô lendo o que ele escreveu, literalmente. É óbvio que um livro tem todo um trabalho de edição, partes são cortadas, partes são melhoradas, partes são adicionadas, o editor muda muita coisa do trabalho original, mas ainda assim aquelas são as palavras do autor. Foi aquilo que ele escreveu, aquela expressão, aquela piada, principalmente piadas, cara. Ele escreveu daquele jeito, ele achava graça daquele jeito, ele escreveu assim. E quando um livro é traduzido, e eu estudo tradução, então eu meio que sei um pouco do que eu tô falando, muita coisa se perde, muita coisa tem que ser modificada. E vamos voltar aqui pras piadas. Às vezes rimas, ou algum tipo de piada que envolve alguma coisa muito típica do lugar, não vai ter graça se for traduzida exatamente para o português. Então muitas vezes o tradutor tem que modificar aquilo, tem que modificar a expressão para uma pessoa que fala português entender e, né, se relacionar, às vezes achar graça, não achar graça, mas entender aquilo ali, não simplesmente jogar uma referência à cultura americana, inglesa, ou whatever, que a pessoa não vai entender. E essa parte em que a gente se perde ali a originalidade é o que me irrita, porque depois que eu comecei a ler muito em inglês, depois de já ter passado anos da minha vida só lendo em português, eu percebi que eu tava lendo a versão daquele livro pelo tradutor dele. E quando eu leio em inglês, eu tô lendo aquele livro pelo autor dele. Então isso pra mim tem um pouco mais de peso. E aí eu fui começando também a me deparar com traduções que começaram a me irritar. Eu fui começando a reparar erros em traduções, eu fui começando a reparar expressões que foram usadas de formas que não deviam ter sido usadas. Um exemplo é a tradução de Sombriossos. Eu odiei a tradução desse livro. Me desculpe quem traduziu, me desculpe se alguém tem outra opinião que não seja essa, mas eu realmente vi várias partes em que a personagem falava de uma forma que uma adolescente aqui, né, de 2017, desse mundo falaria. E ali a gente tá num livro de fantasia. Então, algumas expressões como, nossa, que legal. Eu acho que tinha até, cara, eu tive até que lidar com a expressão da hora no livro. Então, não me desceu. Então é isso que me impulsiona mais em ler em inglês, porque eu sei que eu não vou estar lendo o que o tradutor decidiu traduzir, eu vou estar lendo o que o autor decidiu escrever. Então caso você aí na sua casa esteja pensando, nossa, mas eu queria também ler e estar começando, eu sei de verdade que o país não tá numa situação boa, eu sei que tá todo mundo ali passando por suas próprias dificuldades, e eu sei que um curso de inglês não é uma coisa barata. Eu mesma não pude terminar o meu quando eu era mais nova. Então, se você precisa aprender, além de tudo isso que eu falei, que foi como eu aprendi, gente, essa plataforma em que a gente tá, o YouTube, é a sua chave pra isso. Vira e mexe, eu mesma vou assistindo alguns canais pra aperfeiçoar mesmo, entender mais de sotaque, de expressões idiomáticas, e eu fico besta em como tem canal por aí que ensina, e ensina direito. E não só inglês, várias outras línguas. Eu estudo francês pelo YouTube. Então eu gosto muito de 2 canais, 3 canais que ensinam inglês, que te ajudam a aprender inglês, e eu vou deixar eles aqui no link da descrição.
2 deles são de pessoas que falam inglês e português, e um deles é de uma moça que fala só inglês, mas eu acho genial o canal dela também. Caso os livros em inglês sejam muito pesados pro seu bolso, sebos às vezes a gente encontra, mas é um pouco mais difícil. Vão pra Saraiva. A Saraiva costuma, em toda a Saraiva tem um canto, normalmente meio escondido, que tem vários paperbacks, alguns hardcovers. Todas as minhas edições especiais da Barnes & Noble eu comprei na Saraiva, não comprei nenhuma pela internet. Então você encontra ali uma variedade de livros, e eu já notei que eles tendem a ser um pouquinho mais baratos do que pela internet às vezes, só que a variedade não é muito grande. Mas ainda assim já dá, né, pra fazer alguma coisa ali. E também fiquem de olho nas promoções da Amazon, porque essa de importados, pra vocês se presentearem assim de vez em quando, comprar uns 3 hardcovers, uns 4 paperbacks, dá. Essa última Book Friday que teve, eu consegui um desconto de R$150. E eu só comprei livros em inglês. Outra coisa, gente, Kindle Unlimited. Se vocês têm Kindle, se vocês não têm Kindle e usam o Kindle Unlimited, eles têm sim vários títulos em inglês. Eu tenho alguns, inclusive. E e-books também tendem a ser, muitas vezes, porque eu já vi casos de ser e-book mais caro do que o hardcover, mas tendem a ser mais baratos. Na Amazon também você consegue crédito para e-book. E aí, né, você consegue dar mais uma lida. Eu sei que tem muita gente que ainda tem essa resistência em ler em dispositivos móveis, mas os e-books sempre foram e eu acho que sempre vão ser uma ótima opção para se pagar um pouco menos e ter acesso à história do mesmo jeito. E em suma, eu acho que é isso. Eu sei que esse vídeo ficou meio bagunçado. Falem pra mim nos comentários o que vocês acham sobre o assunto, se vocês leem inglês, se vocês não leem, como vocês aprenderam inglês, como vocês estão aprendendo inglês. Se vocês quiserem alguma dica, tiverem alguma dúvida, perguntem também, gente, eu respondo todo mundo. E é isso, muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo vídeo, beijo e tchau!